Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês estão se cuidando? Hoje a gente vai ouvir uma história que foi escrita há mais de 200 anos pelos irmãos Grimm. É uma história tão antiga, mas tão antiga, que ela é considerada muito importante e é contada para todos os jovens de coração até os dias de hoje. E agora, essa história vai ser contada para vocês. Vamos conhecê-la? A história vai começar, todos bem quietinhos para a história escutar. Há muito tempo atrás, na época dos grandes reinados, vivia um senhor muito humilde, cuja única riqueza que ele tinha eram seus 3 filhos e a sua humilde casa, que ficavam num quintal bem amplo. Esse pobre aldeão tinha uma grande preocupação, pois estava ficando muito velho e não sabia para quem deixaria de herança a casa, pois ele havia 3 filhos. E essa preocupação atormentava sua mente dia e noite, dia e noite. Todos os filhos, cada um deles, achavam que a herança seria para si, mas o pai não queria magoar nenhum deles. Então, ele pensou, vender a casa e distribuir o dinheiro entre os filhos, ele não queria, pois ele havia herdado aquela casa dos seus pais. E seus pais haviam herdado aquela casa de seus avós. Ele teria que passar para um de seus filhos. Um dia, depois de muito pensar, o pobre aldeão teve uma ideia. Ele reuniu seus 3 filhos e disse a eles: "Meus queridos filhos, não tenho dinheiro para ensinar um ofício a vocês. Vocês terão que sair pelo mundo em busca de um aprendizado, de um ofício para vocês. Aquele que voltar sendo mestre naquilo que escolheu aprender e que desempenhar de forma primorosa e de forma muito apresentável a arte do ofício que aprendeu, herdará a casa de seu pai." Os 3 irmãos acharam muito justo e saíram para o mundo para aprender alguma coisa, algum ofício, algum trabalho. Quando eles estavam na estrada, eles foram conversando e marcando a data de retorno para a casa do pai. E assim eles combinaram: daqui 4 anos a gente retorna nesse mesmo dia e horário que estamos partindo. Todos os irmãos concordaram e assim eles se distanciaram e se separaram. Todos os 3 irmãos tiveram muita sorte na busca de um aprendizado e de uma profissão. O mais velho encontrou pelo caminho um ferreiro que era muito habilidoso na arte de forjar aço. E ele aprendeu tão atentamente, prestando muita atenção, que esse filho mais velho superou o mestre e ficou melhor que ele. E ele ficou tão bom, que o rei queria que ele fosse o ferreiro dos cavalos de todo o reino. E assim ele foi servir ao rei.
trabalhando por 4 anos no reinado. O filho do meio também teve sorte. Quando ele estava pelo caminho procurando algum mestre que o orientasse, ele achou um barbeiro tão habilidoso na arte de barbear que ele quis logo aprender o ofício e ficou ali, do lado do barbeiro, para aprender e não perder nenhum detalhe do serviço. E assim ele fez, e ficou tão bom, que ele também superou seu mestre. E ele barbeava de forma tão exímia que as pessoas mais ricas e distintas só queriam barbear com ele. E assim ele ficou conhecido como o melhor barbeiro do mundo. O filho mais novo procurou e encontrou num descampado de árvores bem baixinhas e gramíneas, pessoas olhando para um grande mestre. E ele achou curioso, tantas pessoas ali, naquele descampado, com árvores bem baixinhas, como se fosse um grande bosque. O que aquelas pessoas estavam fazendo ali, olhando para um único homem, para um mestre? E foi aí que ele percebeu. Aquele homem estava ensinando para aquelas pessoas todas a arte da esgrima. E ele ficou apaixonado e pediu para ser também um discípulo daquele mestre, para aprender a arte da esgrima. E assim ele fez. Ficou ali por 4 anos aprendendo esgrima. E toda vez que ele tinha que ir lutar com a sua espada em alguma batalha e sentia medo, ele pensava: não posso sentir medo. Tenho que enfrentar essa batalha com muita coragem, pois senão não serei merecedor da herança de meu pai. E assim ele fez em todas as batalhas. Lutava com tanta coragem, que ele se tornou o melhor lutador dali. Se transformou no melhor espadachim de todo o reinado. Quando deram os 4 anos, os 3 filhos voltaram para a casa de seu pai. Chegando lá, na casa de seu pai, o pai reuniu-se com os filhos e ficaram pensando como que cada um iria apresentar a arte que aprenderam. Eles pensaram e não estavam vendo nenhuma ocasião propícia para fazer as demonstrações. Foi então que no meio da reunião do pai com os filhos, o filho do meio, que era barbeiro, olhou pela janela e viu lá no quintal da casa do pai uma lebre correndo. E ele disse: esta lebre veio em boa hora, meu pai. Pegou a sua lâmina de barbear, pegou a bacia com sabão e começou a fazer uma espuma de cor tão branca e alva. Enquanto a lebre estava chegando mais próximo, ele foi fazendo a espuma alva. E quando a lebre chegou bem pertinho, o filho chegou perto da lebre e fez o bigode da lebre enquanto a lebre corria, sem desfazer nenhum pelo do corpo e nem dar nenhum arranhão no pobre bichinho. O pai e os irmãos olharam aquilo e viram que ele não parou nem um segundo. Fez o bigode da lebre em movimento, correndo. Acharam aquilo muito impressionante. O pai olhou para ele e disse: meu filho, está perfeito o bigode da lebre. Ela não está com nenhum arranhão. Nenhum pelo do resto do corpo está bagunçado. Se nenhum dos seus 2 irmãos superarem o que acabastes de fazer, a herança, meu filho, será tua. Neste instante, passou uma carruagem com uma senhora muito distinta dentro. E o filho mais velho
olhou e disse: esta carruagem veio em boa hora. Saiu correndo atrás da carruagem, passou a mão no seu forge, correu atrás e forjou em movimento 4 ferraduras de cavalo e trocou as ferraduras velhas do cavalo por 4 ferraduras novinhas em folha, sem nem que a moça distinta, que a senhora distinta da carruagem, percebesse a sua ação. Todos os irmãos e o pai ficaram impressionados, pois em movimento ele forjou e trocou as ferraduras do cavalo. O pai olhou para ele e disse: meu filho, superastes o que seu irmão fizestes. Se o mais novo não conseguir superar esta ação, esta grande habilidade, a casa então será tua. De repente, o irmão mais novo se levanta e começa a procurar uma ocasião para demonstrar a sua habilidade, mas não encontra nada. Ele então começa a suar frio de tanto nervoso. Ele olha para a bainha de sua calça, olha para sua espada, olha para o seu pai e para os seus irmãos e não consegue pensar em nada. De repente, em súplica a Deus, ele olha para o céu e começa a chover. Então, o irmão mais novo desembainha a espada e começa a girar em cima da cabeça do seu pai e dos seus irmãos. E a espada girava com tanta força, mas com tanta habilidade, que nenhuma gota chegava a cair debaixo da espada, deixando o irmão mais velho, o irmão do meio e o pai tão protegidos que pareciam que eles estavam dentro de um quarto, se abrigando contra a chuva. De repente, o irmão mais novo jogou a espada para cima, que ela continuou girando e cortando a chuva sem deixar cair uma gotinha sequer no corpo de seu pai e de seus irmãos. Quando ele fez isso, os irmãos e o pai ficaram tão espantados e tão impressionados que todos concordaram ali, naquele momento. E o pai então disse: a casa então ficará como herança para o filho mais novo. E assim aconteceu. Depois de muitos anos, o pai veio a falecer e os 3 irmãos moraram ali, naquela casa, cada um executando o seu trabalho maestralmente, de forma muito digna e honesta. E assim ganharam muito dinheiro. Tanto dinheiro que deu para cada qual construir uma casinha no quintal para constituir suas famílias. E assim eles viveram juntos até o último dia de suas vidas. Os irmãos Greens, há mais de 200 anos atrás, disseram que eles eram tão unidos, mas tão unidos, que foram enterrados os 3 juntos. E por hoje é só. Semana que vem tem mais.